Você ouve agora mais uma realização da Rádio Unicamp. Nas florestas do estado de Washington, um pai cria seus 6 filhos longe da civilização, em uma rígida rotina de aventuras. Ele é forçado a deixar o isolamento e leva sua família para encarar o mundo, desafiando a sua ideia do que significa ser pai. Capitão Fantástico é o filme que discutiremos hoje. Prováveis spoilers à frente, cuidado! Luz, câmera, em cena. Com Douglas Vasquez, Flávia Six, Matheus Gomide e Gabi Sampins. Olá e bem-vindo ao 9º episódio do Em Cena. Eu sou Douglas Vasquez. Eu sou a Flávia Six. Eu sou a Gabi Sanfins. Eu sou o Matheus Gomide. Capitão Fantástico é um filme de 2016, escrito e dirigido por Matt Ross. É o segundo longa dele, o primeiro que ele dirigiu foi 28 Hotel Rooms. Ele também atuou em outros filmes conhecidos, como O Aviador, do Scorsese, Psicopata Americano, protagonizado pelo Christian Bale, né? Boa Noite, Boa Sorte, do George Clooney. Enfim, ele trabalhou mais como ator. Esse é o segundo longa dele, então, e o filme foi indicado para diversas premiações na época, inclusive um Oscar de melhor ator pro Viggo Mortensen, que perdeu. Infelizmente. Não, na verdade ele não merecia ganhar. Eu falo isso toda vez, porque o filme é sensacional e era a única chance que tinha de ganhar, enfim. Bom, no elenco, né, como já foi mencionado, tem o Viggo Mortensen, ele faz o Ben, e quem interpreta os 6 filhos dele é o George McKay, Samantha Isler, Annalise Basso, Nicholas Hamilton, Charlie Shotwell e Trim Miller, que faz a mãe deles, a Leslie. No Rotten Tomatoes, o filme teve 83% de aprovação da crítica e 85% de aprovação pelo público geral. Capitão Fantástico teve 5 milhões de dólares investidos e arrecadou 15 milhões em box office. O que é um investimento muito baixo, né? Se você for comparar com outros filmes. Sim, é algo até que eu tinha colocado como uma qualidade do filme, porque ele toma uma dimensão como se fosse um filme de estúdio, de orçamento grande, né? Mas, na verdade, é um filme quase que independente, de 5 milhões. E a fotografia, né? Ele é tão bonito. Também os lugares, né? Pra eles morarem na floresta. O filme, eles usam muito pôr do sol, né? Essas cenas, assim. Ele tem qualidades muito naturalistas na fotografia, então tem paisagens muito limpas e... Mas a ideia do ônibus que aparece, Sim. É tudo muito curioso, ele é tudo muito peculiar, utilizando aí a palavra do Douglas hoje. Hoje vai ser a palavra do episódio. Tava certo. Vai ser a palavra do episódio, peculiar. Enfim, inclusive, o visual dele como um todo é muito bom, né? Sim, nas cenas de transição, né, em que eles vão passando pelo pôr do sol, enfim, eu achei lindo, assim, num road movie, eu acho que é uma das mais bonitas que eu já vi. A fotografia de Capitão Fantástico é uma das minhas fotografias favoritas do cinema, né? Ele acentua várias cores fortes, vibrantes, e eu acho isso muito lindo. Eu acho que só acrescenta na qualidade do filme, deixa o filme mais claro pra mim, sabe? É muito mais prazeroso de assistir pra mim do que um filme com as cores mais frias, deixa mais opaco. Capitão Fantástico, ele vai ao oposto, né? Ele vai cores mais fortes, ele acentua o amarelo, o azul, também, verde, né? O figurino também, né? Eu acho que é uma das características fortíssimas. É tudo muito limpo, né? Eu não sei, inclusive o personagem do Viggo Mortensen, o Ben, ele até fala que ele tentou criar ali naquele lugar em que eles moram no começo um paraíso, né? E quando você vai vendo os enquadramentos e a forma como eles vão mostrando aquele lugar, de fato parece, né? Um lugar, é um paraíso mesmo. Eles ficam tão à vontade na floresta, né? É uma coisa muito gostosa de assistir. Parece que um apelo ao instinto, né? Do ser humano, que nós somos animais, enfim, eles são muito instintivos ali a partir do momento que eles foram criados na floresta, essa naturalidade é compreensível, né? Falando do roteiro, ele é muito bem escrito, tem umas sacadas muito inteligentes, eu acho. Por exemplo, tem uma parte que eles estão no ônibus e eles falam que a palavra interessante é proibida deles falarem, né? Porque eles têm toda essa criação, essa educação diferente que o pai dele dá pra eles, né? E a palavra interessante é proibida, porque você tem que explicar analiticamente alguma coisa que você... Várias vezes eles usam, né? Você dizer que algo é interessante é vago, né? E várias vezes eles usam a expressão, usam essas palavras. Por acaso, é a palavra que eu mais falo aqui, né? Muito. Eu acho que eu preciso rever meus conceitos. Então. Eu também. O que eu mais falo é interessante e tal. A gente costuma falar muito isso.
isso. É muito comum. Esse filme, ele levanta muito essa questão desse preconceito de uma questão que até não é muito comum aqui no Brasil, que é as pessoas que estudam em casa, né? Que aprendem com os pais. Principalmente nos Estados Unidos, o preconceito é muito grande. As pessoas falam que não são homeschool, né? Que você não é tão inteligente, enfim. E esse filme... Aqui prova o contrário, né? Exatamente. Eles são extremamente reclusos. Tem uma cena, né? Que é justamente pra provar o contrário. Exatamente. Que é lá na casa da irmã dele, né? Ele chama os 2 sobrinhos dele pra provar que a irmã dele questiona, né? Eles estão estudando em casa, mas eles precisam de uma educação de verdade. E ele chama os sobrinhos dele pra provar que não. Os filhos dele, a filha dele de 8 anos, sabe? Que era mais novinha, que era né? muito mais nova, tinha mais metade novinha. da idade dos meninos e ela deu um show ali. Ele faz a mesma pergunta pros dois, né? E a diferença ali na elaboração é da zero. resposta. Tanto é que eles têm várias listas de livros, né, durante o filme. Eles têm todo um conhecimento muito grande de filosofia, sociologia, literatura. Isso é muito legal, eu acho, pra uma criança também aprender, né? Uma outra cena também, acho que na verdade é mais de uma cena, envolvendo o personagem do Bo, né, o Boldivan, interpretado pelo George McKay. Que é o filho mais velho, né? Velho. Ele recebe várias cartas das maiores universidades dos Estados Unidos, então Harvard, Princeton, enfim, né? E ele recebeu educação em casa, e ele passou nas maiores universidades norte-americanas, então já é uma outra prova também de que isso não tem nada a ver. E eu acho que a educação que ele dá em casa para os filhos dele é de forma muito peculiar. A minha palavra é estranho. É excêntrica às vezes, né? Tem uma hora que a filha dele pergunta, a menorzinha pergunta, o que é o intercourse? O que são relações sexuais? O que é estupro? E ele depois... ela começa com estupro e ela vai... Né? E depois ele dá um livro pra ela, The Joy of Sex. Com imagens, né? Sim, sem pudor nenhum. Tipo, essa ia ser a ele minha não cena poupa. favorita. Você roubou de mim. Aqui, desculpa. Eu precisava tudo bem, mencionar. tem várias. É muito boa essa parte. Eu gosto porque ele responde, ele dá as informações tal como elas são. Ele não tem isso de inventar histórias. Ele não trata as crianças, os filhos dele, como se fossem... cristais, né? E como se fossem inferiores a ele. Sim. Eles só vivem uma troca de informações e conhecimentos, enfim. Isso é muito legal. Parece que não tem hierarquia na família dele. Tem um contraste muito grande entre as crianças que acreditam, por exemplo, na Fada do Dente, no Papai Noel, né? E a família deles que já cresce lendo Noam Chomsky. Exato. E muitos autores que a gente só vai conhecer, talvez aqui na nossa cultura, na faculdade. Ou assim, talvez nunca. Ou talvez assistindo o filme. Assistindo o filme, exato. Né? Não, mas eu acho que a educação que ele dá para as crianças é muito interessante porque ele ensina as crianças a aprender por conta própria. Ele passa a curiosidade, então... Ele aguça o instinto de curiosidade, exatamente. Né? Eu acho que pra quem gosta de educação e a questão do aprendizado em geral, esse filme é muito rico. Porque ele levanta várias questões, assim. O que é certo? Será que é bom decorar ali só? Eles entendem, eles são curiosos. O que é educação? Isso dela perguntar... Né? Exato. Ela perguntar e ele continuar perguntando coisas que os pais, normalmente, eles... É muito comum, né, de criança perguntar, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? E ele incentiva esse tipo de comportamento, e é isso que faz com que elas sejam tão inteligentes. E eu acho que tem uma questão muito importante aí também, que mostra que, na verdade, a educação não é só papel da escola. Tanto nessa cena em que eles estão na casa, o personagem do Ben e todos os filhos dele estão na casa da irmã dele, e ele chama os 2 filhos da irmã dele e a filha dele pra fazer esse comparativo, né? Então fala assim, não, tudo bem, eles estão indo pra escola, mas seu filho não sabe o que diz a Declaração Universal dos Direitos. Sabe? Ou o que significa, o que significa, né? Ele não sabe, mas tudo bem, ele tá indo pra escola, mas e você? Qual é o seu papel na educação dele? O que você tá fazendo, sabe? Então, às vezes, a educação não se restringe só à escola. Exato. Parte de casa, né? E se, por um lado, esse filme levanta a questão da importância da educação e etc., ele também fala que educação não é tudo, né? Porque essas crianças, elas são extremamente inteligentes, mas elas não têm a menor noção do mundo. Sim, ele tem um contraste muito grande, né? Quando eles chegam na cidade, até durante o filme, mas até quando eles encontram esses sobrinhos deles, né? Porque, ao mesmo tempo que eles são muito inteligentes, eles têm zero vivência social. Eles não têm tato pra conversar com as pessoas. Inclusive, uma cena em que o filho mais velho, ele
passa um dia, assim, com uma menina que ele conhece, né? Ele já pede ela em casamento no fim do dia. Ele se apaixona. É muito então eles não têm... Eles têm zero tato pra conversar com as pessoas. Acho que eles dividem a educação em duas dimensões aí, né? A prática e a teórica seria, né? Então, às vezes você tá indo pra escola pra aprender, mas tem todo o caminho que você percorre até chegar na escola. Então, você vai ter contato com pessoas e tudo mais. Então, os filhos do Ben, aqui no caso, não tem isso, né? Eles não têm... Eles leem muitos textos até, tipo, Rui Barbosa, né? Difícil de ler, coisa assim que nem todo mundo tem acesso. Física quântica, né? E assim, mas eles não sabem, por exemplo, o que é um Adidas, né? Quando eles estão na casa da irmã. Mas como assim você não sabe o que é um Adidas? É um tênis. Eles vivem completamente isolados. Completamente. Eles vivem no meio da floresta, né? Parece e quando precisam ir no né? mercado, vai o pai, às vezes o Boldevan. E, sim, eles ficam completamente isolados da sociedade, de tudo. Tanto né? que quando eles chegam, quando eles acabam, né? Tem um momento em que eles precisam sair ali do lugar onde eles vivem e ir pra civilização, encontrar a família. Eles chegam na cidade e vem aquele monte de gente acima do peso e eles perguntam assim, pai, o que tá acontecendo? Eles estão doentes? Porque é completamente diferente aquilo pra eles, né? Tudo é novo, né? É que eles vivem numa bolha social, eu acho, né? Porque eles conhecem o que? A família deles e o pai. Eles não têm Eles conhecem as coisas na teoria, né? Exatamente. Eles não têm o contato com... não tem vivência social, né? Então não tem contato com outros seres humanos que não sejam a família deles ali mesmo, que não façam parte da família deles. E esse acaba sendo o tema central do filme, né? Sim. Toda a questão todo o enredo ali gira em torno tá certo ou tá errado? Principalmente no momento em que eles encontram o avô deles, né? Sim. Que é super contra, Ele né? é apresentado no começo como... Que é super cosmopolita, quase o antagonista, como o né? cara mal, né? É o antagonista. Mas aí depois ele vai apresentando argumentos de por que talvez aquele modo de criar os filhos esteja um pouco errado, né? Pode ser que devia ter uma mistura dos dois, né? Não ser tão radical em um ou em outro. Pode ser nocivo até, né? Você privar, né, a criança da vivência com outras crianças e com outras pessoas. Uma coisa que é interessante, você comentou, Gabi, é essa questão às vezes até a gente sentir um pouco de identificação com o avô dele, porque ele começa a apresentar uns argumentos e fala assim, não, pô, acho que ele tem razão nisso aqui. Então você começa a ver o lado dele também. Então isso é um trabalho de roteiro muito interessante, construção de personagem, né? Então você vai mostrando, ele vai A gente começa torcendo pro pai, né, conhecendo e concordando com tudo o método dele com a família, e logo depois a gente vai quebrando isso, acaba se dividindo, né? Eu concordo com ele, mas eu também concordo com o outro. É apresentado levanta filme questionamentos. É apresentado uma realidade ali que eles vivem tão bonita e tão positiva. Tão saudável, né? Idealizada, exatamente. E daí depois a gente vai vendo que tem várias questões que não estão tão corretas. A gente fica pensando, não, peraí, que essa pedagogia dele é meio, não sei, meio agressiva, até demais, ou não sei, é um pouco distante da realidade ideal para aquelas crianças. E pensando por um outro lado, eles recebem muitas informações muito interessantes. O pai, ele traz vários livros, etc. Mas ele também limita muito o conhecimento dos filhos. Com a internet, hoje em dia, a gente tem acesso a tantas informações que nós próprios podemos buscar, e eles estão ali limitados ao que lhes é apresentado, né? Ao que o pai traz para eles de informação. Então, eles têm uma bagagem gigantesca, mas muito... limitada ao mesmo tempo, né? Sim, é muito, muito grande. Eu digo limitada no sentido de ser... Eles leem cânones, sabe? Eles nunca na vida iam conhecer um meme. Sim. Entendeu? Eles não poderiam assistir um filme trash. Eles não têm nada que é mediano, que adolescentes vivem. Por exemplo, aquele momento que o filho mais velho conhece a menina, ela cita Star Trek. Ele até acho que é uma estrela real que ela tá falando. Exatamente. Né? Essa, então, né? eu acho que essas questões são muito enriquecedoras para as pessoas também. Não sei, essa questão... O meme pega muito, assim. Porque é uma coisa que não tá num livro, mas ao mesmo tempo pode trazer várias coisas. E essa questão da interação social, enfim, não sei, foi uma coisa que eu pensei agora. É porque muito do que a gente sabe e do que a gente é como pessoa vem das nossas vivências, né? Da nossa interação com outros. E eles não têm isso, eles não têm essa parte da construção. O que eles têm é eles mesmos, né? Sim. Eles são todos criados da mesma forma e não tem muita diferença ali entre eles. Acaba que eles não têm muita liberdade de escolha. É quase como se fosse uma censura... cativeiro, né? Uma censura de informação ali. Eles são, assim, apresentados a uma quantidade tão monstruosa de conteúdo, e eles começam, né, a comer daquilo, né? Se alimentar daquilo, só que acaba que
Eu não sei até que ponto isso não leva eles pra espetacularização mesmo, porque acaba que a representação da realidade vira a realidade ali, né? Então eles começam a ler sobre várias coisas com as quais eles não têm contato, que eles não têm vivência, então o conhecimento deles se limita àquilo que eles leem. Exatamente o que o Doug falou, que eles conhecem teorias, eles não sabem como o mundo acontece na prática. E outra coisa desse filme é que além dele questionar a educação em si, ele também questiona vários outros valores da sociedade e o próprio capitalismo, né? Principalmente os valores americanos. Sim, tanto é que quando eles chegam na cidade e estão num restaurante, eles olham o cardápio e falam... Opa, cachorro-quente! Opa, ou o que é Coca-Cola? E aí o pai deles vira e fala, água envenenada. Então, tem muita crítica nesse filme. Eles falam, não, levanta que aqui, vambora, que aqui não tem comida de verdade. Né? O que eu achei que fosse ser um momento onde ele ia deixar as crianças terem esse contato, né? Ali na lanchonete, comer cachorro-quente, comer porcaria aí, gente. E não, ele levanta e leva todo mundo embora e depois ele fala, hein? Um dos filhos reclama que tá com fome, ele fala, então, a culpa é de vocês, né? Ele culpa as crianças no fim das contas porque eles tiveram que abandonar a lanchonete. É porque eles estão acostumados a caçar a própria comida, né? Sim. E tanto é que no jantar a tia deles coloca o frango na mesa e a menina a filha mais nova vira e fala... Como você matou essa galinha? Então eles não fazem ideia que a gente pode ir no mercado da esquina e comprar um frango. E elas, a irmã, né, do Ben, toda embaraçada pra explicar como é que ela já comprou a galinha morta, né? Então, morta e assada. E exato. É engraçado porque essa cena divide as duas famílias perfeitamente. Uma tá sentada de um lado da mesa e a outra tá sentada do outro lado da mesa. Aí a câmera pega um plano geral e divide os dois. Então, assim, mostra um choque cultural muito grande ali. Eu achei sensacional essa cena. E o momento que eles bebem o vinho é muito bom. Muito bom. O filme, ele diverge as informações, né, das duas famílias. O filho mais velho da irmã dele tá com o videogame na mesa e ela fala, para de jogar videogame várias vezes pra ele não obedece. E com o Ben, por exemplo, já é diferente. Os filhos obedecem demais à autoridade dele quando ele pede alguma coisa. E aí tem essa questão do vinho, né, que ele deixa as crianças beberem o vinho e os filhos dela não podem nem sonhar em sentir o cheiro do vinho, né? E ali o filme começa a converger ali, né? As crianças veem que existe um mundo fora do mundo que eles vivem. Inclusive, nessa cena do jantar, eles começam a discutir a morte da Leslie, né? Que é a mulher do Ben. É o fato que faz com que eles tenham que ir, né, pra cidade e gera toda... É o que move toda a trama do filme aí, né? E nessa cena do jantar, eles estão discutindo, né? O filho da irmã do Ben pergunta, né? Como é que a minha tia morreu? Aí ele começa a explicar, ela era doente, ela tinha um problema e tal. Aí já vem o Ben e fala assim, não, ela se matou. Então, assim, é chocante, né? Mostra os dois extremos dessa realidade. Então, é um choque cultural mesmo. Essa cena foi feita justamente para mostrar que é completamente diferente a forma como os filhos do Ben pensam e o próprio Ben e a civilização que tem contato com o capitalismo em geral. O Ben é muito direto na hora de responder, acho né? Que talvez até demais. Exatamente. Mas também é toda essa filosofia e é isso que faz com que eles sejam tão maduros. Preparados para enfrentar. É muito controverso. É muito controverso porque eles são preparados para enfrentar algumas situações muito extremas. Então o pai dele ensina eles a caçar. Ele até fala, né? Eu ensinei meus filhos a sobreviverem na floresta com uma faca só, entendeu? Então ele coloca essas crianças em situações extremas, faz elas escalarem, inclusive. Tem vários incidentes envolvendo isso. Na verdade, vários não, um só, né? Dois. Expõe ela a situações perigosas. Mas, por exemplo, o Bo, quando ele se encontra com aquela jovem, né? A menina com quem ele pede pra casar, ele não sabe muito bem lidar com aquilo. Que não é algo assim, comparado às coisas que ele já vivenciou. Então, eles estão preparados para enfrentar situações extremas, mas não estão preparados para enfrentar situações simples da vida, o dia a dia. Né? Falando a respeito do casting, né, das atuações e dos personagens, eu particularmente gostei muito de quase todas as interpretações. Eu acho que cada personagem nesse filme tem seu momento, né? Principalmente os filhos, né? Você compra eles assim muito fácil. Cada um com a sua personalidade. Você escolhe o seu favorito. É esse tipo de filme. Eu acho que cada um vai se identificar com um ali, sabe? Eu acho que eles fazem um trabalho de construção de personagens e as interpretações também são muito fortes. Eu acho que nesse sentido o filme também não peca, não. Eu gostei de todos os filhos. Em diferentes momentos do filme eu tinha diferentes favoritos.
Eu não consigo escolher um e falar, esse daqui, Eu o sei filme quem é o inteiro meu brilhou favorito. pra mim. Eu não consigo. Eu acho que foi muito bem escalado, assim, os filhos, eles não são idênticos, né, não tem uma semelhança muito óbvia, mas eles são semelhantes, os atores são muito semelhantes. Cabelo Sim, ruivo. cabelo ruivo. Uma outra coisa ali acaba remetendo um outro como irmãos mesmo, né? Acaba que um puxa mais pro pai e outro pra mãe, porque acho Sim. que a Leslie, quando ela aparece no filme, ela é ruiva. ruiva, né? Ela é... Então, E eles todos juntos, né, eles têm uma química muito boa. sim. Então eles convencem bastante. E uma cena que mostra muito isso é logo no começo, quando eles estão lendo numa fogueira, em volta de uma fogueira, né? E aí alguém começa a batucar, e daí um pega um instrumento, outro começa outro, e eles fazem ali sem falar. Eles simplesmente vão entrando, logo no começo, vão entrando na onda um do outro e fazem ali uma música. Eles têm uma sintonia muito grande, né? Muito, exato. O elenco, ele não tem, assim, estrelas muito grandes, né? Grandes estrelas, mas ele tem pessoas conhecidas aí, por exemplo, o Nicolas eu já conhecia, o Viggo eu já conhecia, o ator que faz o avô, a avó também já conhecia, a irmã do Ben também já conhecia. Uma atriz que eu ficava o tempo todo tentando lembrar de onde eu conheci ela é a Samantha Isler, que faz a Killer. Todos os nomes dos filhos são inventados, então eles têm umas pronúncias duvidosas. Mas e aí eu até uma questão que aparece no filme, né? Filme. Que eles têm nomes únicos. Sim. O seu nome é único, é seu. Você é a única pessoa, exata. Exatamente. E aí eu ficava tentando lembrar de onde eu conheci ela. E acontece que eu conheci ela brevemente ali. Ela apareceu em alguns episódios de Supernatural. E eu adoro Supernatural há muitos anos. E aí acabei lembrando, assim, ela tem um olhar muito marcante. E chegou no final do filme eu consegui lembrar, né? Porque no final do filme ela tem um destaque maior, né? É engraçado, voltando àquela questão da ambição desse filme, né? Porque são atores que, como você falou, não são todos conhecidos, acho que até pela quantidade de dinheiro investido, não tem como você contratar grandes estrelas do cinema para fazer o filme, mas eles carregam o filme com a força de atores muito experientes, né? Então é um filme praticamente independente que se eleva a qualidades de filmes de estúdio com orçamentos milionários. E eu acho que isso é uma qualidade desse filme. Falando da mãe, né, a Leslie, ela aparece muito pouco no filme, né? Antes de assistir o filme, eu tinha a sensação de que, no início, pelo menos, ela aparecia mais, pra gente ter um contraste de como era antes, como era depois. E eu fiquei incomodado nos flashbacks, nas alucinações que o Ben tinha com a Leslie. Porque as únicas vezes que ela aparece é quando ele tá dormindo, né? Ele sonha. Que eles estão ali juntos na cama. E aí ele vê ela, é um close, porque ela tá muito perto dele, só aparece ela em cima dele. Mas eles estão conversando, eu não vejo problema, não entendi. Eu queria ver a Leslie de uma outra forma, com... sei lá, mas em contato com o ambiente deles dois, eu achei sabe? isso até interessante, já que você levantou essa questão. Porque é a visão dele ali, dela. E não sei, na forma mais crua dela, não sei. Talvez se houve um incômodo aí da minha parte, eu acho que é mais por ela não ter... A gente não ter sido apresentado a ela como personagem no meio ali em que eles vivem. Porque todos os personagens giram... Toda a trama gira em torno dela ali, né? De certa forma. Então os pais falam dela, o Ben fala dela, os filhos choram muito por ela quando recebem a notícia de que ela se matou e tudo mais. Então, talvez pra criar uma empatia entre a Leslie e o espectador, a melhor forma não seria mostrar ela em pequenos flashbacks e tal. Eu acho Sim, que até porque fica ambígua ali a vontade dela, né? Mas eu acho que isso é interessante pra trama. Ali o Bo, ele fala que a mãe tava ajudando ele a entrar na faculdade, que tinha uma opinião diferente do pai, que o pai acreditava que ela tinha certo ponto de vista e fica meio ambíguo. Será que ela... Qual que era a verdade ali? Será que ela era a favor? Contra? Tinha a carta da mãe dela pedindo pra mãe dela buscá-la, depois não, e a gente fica... Será que ela realmente tava... Aí fica aquela história. Eu acho que... A Capitu traiu o Dom Casmurro. O ovo veio antes da galinha? É isso que instiga as pessoas. Eu acho que às vezes o que não é apresentado, ele é muito rico. E eu acho isso legal. A gente fica se perguntando, gera esse tipo de debate. Deixa aberto, né? Se bem que também você vai ver, os próprios personagens que estão ali, eles vão construindo a Leslie de alguma forma. Então a gente vai sendo apresentado por ela por meio deles, formas dela. Diversas formas. Então, eu fiquei meio incomodado só com ele tendo esses flashbacks. Eu queria ter tido uma visão da Leslie de uma outra forma. Talvez, né? Talvez em vida, ou talvez em flashbacks por outros personagens, os filhos, por exemplo. Não sei, só foi uma questãozinha ali que me incomodou. É pequeno. A
man who swears he's not to blame. And all day long I hear Eu acho legal que o filme, ele não é um road movie, mas ele traz várias características de um road movie, né? As melhores características de um road movie, eu considero. Isso de ser ter um pouco do road movie, né? Mostra muito que a jornada que eles tiveram durante a viagem deles até chegar no objetivo que eles tinham, né? No funeral, foi muito importante pro crescimento dos personagens, né? Pra evolução deles. Sim, é um road movie de crescimento de personagens, né? Sim. A gente vê eles amadurecendo a todo momento, ali, conhecendo. Um coming of age. Coming of age de diversas formas. Por que não os dois, né? Sei lá. Porque a mudança deles no filme é muito grande, né? Tanto que a vida deles se revoluciona no final, né? E eles vão tendo contato com isso por conta da viagem. Eles não saíssem de lá, não tivessem toda essa missão aí de talvez resgatar a mãe também do funeral tradicional cristão, de enterrar, e tem toda a e tem um pouquinho da jornada do herói também, né? Sim. Eu queria ter visto mais da avó deles. Eu acho que ela não teve muito uma voz dentro do filme, assim, bastante submissa ao marido dela e tal. E eu queria ter visto mais ela. Talvez por ser um filme com tantos personagens pra desenvolver o crescimento ali, não tenha tido espaço pra ela. Talvez. Nas poucas cenas em que ela aparece, eu vi que ela concordava muito mais com... ela podia ser um ponto de encontro, né? Um ponto de encontro ela poderia ser. Sim, porque as opiniões dela eram todas baseadas no marido, né? Sim. Sempre. Eram caladas pelo marido, na verdade. Sim. Porque, né, ela não podia expressar ali dentro do funeral mesmo. Quando o Ben entra lá no funeral com as crianças, dá pra ver no rosto dela que ela tá feliz por eles estarem ali, né? E ela não age da mesma forma que o marido dela age com relação ao Ben. Então, assim, eu acho que ela projeta também o amor que ela sente pelos netos e pela filha dela no Ben. No Ben. Então, seria uma personagem que, se tivesse sido mais explorada, ela seria uma força ali também. Pro Desejo que os filhos e que aquela família tinha, né, com relação a Leslie. Ela foi um ponto-chave ali mais pro final, quando ela mostra a carta pro Ben, né? Sim. A carta que da Leslie, antes dela morrer. E ali é onde muda tudo na cabeça do Ben. E eu queria ter visto mais dela no decorrer do filme. Bom, eu acho que esse filme, ele tem... a trilha sonora dele trabalha muito a questão da troca de diegese também. Tem essa alternância entre música extra-diegética e diegética. Pra quem não sabe, a música extra-diegética seria aquela música que é dirigida ao público, ou seja, o personagem não escuta ela, né? Então ela é como se fosse um background ali pra aquela cena. E a música diegética é aquela música que tá dentro do filme e os personagens estão interagindo, né? Então ela faz parte da narrativa da película e, enfim, do universo dos personagens. Então ele faz essa alternância. Eu achei muito interessante a forma como ele transita entre música diegética e extra-diegética. O que você quis dizer com interessante? Interessante não é uma palavra que a gente usa. Exato. A gente acaba entrando naquele universo como se fosse uma música extra-diegética. A gente acaba fazendo da música diegética uma música extra-diegética, como se fosse a trilha sonora do filme mesmo e tivesse, né, como se fosse um background. Às vezes eles poderiam muito bem ter colocado a Sweet Child O' Mine ali naquela cena final e deixado tocar, mas não, sabe? Eles tocaram a música toda, sabe? Eles poderiam ter começado a tocar e tal. Tem uma cena no começo em que eles começam a tocar uma música, mas na verdade a gente vê que pela sincronia dos movimentos eles não estão tocando, a música já tá ali de fundo. Eu acho que é uma das primeiras músicas que eles tocam. Mas nessa final do Sweet Child O' Mine, não, eles tocam mesmo a música. Então agora cada um podia falar a sua cena favorita do filme, né? Eu acho que a gente vai acabar entrando no consenso de cena favorita, acho que todo mundo tem a mesma cena favorita, Sim. mas acho que a gente podia escolher, além dessa cena favorita, cada um mais uma. Que, eu digo aqui por todo mundo, é a cena do final, né? Quando eles cantam. No funeral, exatamente. Improvisado não, porque na verdade era o que a Leslie queria. Era o que a Leslie queria. Porque ela era budista e queria ser queimada, essa cena, né? da música, né? Que eles cantam, enfim. É muito bonita essa cena, acho que eu digo aqui por todo mundo. Sim, é a cena lindo. favorita de todo mundo. Com certeza. Mas, vamos escolher mais uma minha? Que tal? Eu vou falar a minha. A minha é um pouquinho polêmica, mas é que é muito engraçada, me fez rir muito. É quando eles estão dirigindo, né? E aí vem o policial falar com eles. E aí eles ficam tensos, né? E aí ele faz perguntas, onde é que vocês não deviam estar na escola? E aí o pai o Ben, ele fala assim... Ele dá uma olhadinha, assim, eles meio que conversam com os olhos e eles começam a fazer ali um plano ensaiado que eles têm, que é fingir que eles são religiosos e começam a cantar e tentar passar a palavra divina pra ele e o policial se assusta e ok, eu tô indo embora e foi embora. Eu acho muito engraçado, porque eles falam bastante isso de religião também, né, que eles são a favor de todo mundo,
menos religiosos, alguma coisa assim. Não, eles falam assim, é uma cena, inclusive, eu acho que é quando eles chegam na cidade e eu acho que a filha menor pergunta por que tá todo mundo assim, gordo, né? Ah, não, tão doentes e tal. Aí eu acho que o pai... A gente não pode falar mal das pessoas. Aí ela fala assim, exceto... Não é nem religiosos, eles falam exceto cristãos. Exatamente. Então eles especificam, né? É engraçado. Sim. Me fez rir. A minha cena, fora essa, né, da música, uma outra que eu gosto muito é quando eles chegam no funeral da mãe das crianças. Porque tá todo mundo lá, ninguém sabia que eles viriam, né? E tá todo mundo lá de preto, quietinho. E aí, de repente, abre a porta e eles entram com umas roupas super coloridas, assim. Eu gostei muito dessa cena. Além da cena do funeral da Leslie, né, que eles cantam Sweet Child O' Mine, uma cena que eu gostei muito, que eu já até comentei, foi a do jantar, na casa da irmã do Ben. Acho que foi a cena que eu ali mais gostei. A cena em que eles estão na casa da irmã do Ben, foi uma das cenas pra mim que mais mostrou ali o choque cultural em que eles iriam se envolver no decorrer do desenvolvimento da narrativa. E é uma cena também chocante pra gente também. Eu gostei bastante. Inclusive, voltando a essa cena que a gente acabou entrando num consenso, eu achei até que o filme poderia ter terminado ali, naquela cena, sabe? Chegou num ponto auge do filme, tava muito lindo, mas eles amarraram as pontinhas depois, que ela queria ser jogada dentro do vaso sanitário e tudo mais, né? Mas eu acho que se o filme terminasse ali, não iria haver problema. Eu acho que seria uma cena muito bonita pro filme acabar, assim. Já ele havia invocando umas paisagens muito naturalistas, né? Se ele terminasse naquela mesma pegada que ele começou, com paisagens bonitas, cenas bonitas, eu acho que... Só que daí eu acho que também não ia mostrar o impacto que toda essa aventura teve na vida deles. Porque o filho mais velho foi pra universidade e, por sinal, aquilo que ele diz pra ele é muito legal, né? Dele viva a sua vida, enfim, é bem legal o que ele diz. E a mudança que a gente vê depois quando eles estão em casa e tem toda aquela... E eles começam a ir pra escola. Sim, eu achei assim que... Eu concordo, se acabasse ali eu ia gostar igual, mas... Do mesmo jeito. Mas com esse finzinho, foi bacana ele repensar todas essas questões. Tem aquela tentação da gente amarrar todas as pontinhas, né? Então, assim, eu acho que é bom também, do mesmo jeito. Eu acho que se ele tivesse deixado essas pequenas coisinhas também de lado, eu acho que... Não ia faltar, né? Eu acho que não, eu adoraria. Mas acho que agregaram. Sim. Além da cena do funeral improvisado, a minha favorita, quase no comecinho ali, né, da viagem deles, quando a Killer, ela tá lendo Lolita, né, que é totalmente fora ali do cronograma do que eles costumam ler, né, e Lolita é um romance polêmico, né. Foi adaptado pelo Kubrick depois, né? Sim. É uma história onde um senhor mais velho se apaixona por uma garota de 12 anos. E eu acho a maneira como ela defendeu o livro, explicou o que estava acontecendo no enredo. Exatamente, não só essa cena, pelo mas... fato dele não concordar dele exigir mais a palavra, né? Toda essa sequência... O que isso pode aparecer. Dele exigir que ela use as palavras dela, usar as palavras é uma coisa que ele fala bastante, né? Pra descrever o livro, pra mim, eu achei super legal ali. O olhar dela, a interpretação foi muito bacana pra mim. Gostei dessa sua parte favorita. O programa de hoje fica por aqui. Lembrando que vocês podem encontrar a gente em facebook.com/encenaunicamp, para programas anteriores no soundcloud.com/encena ou mixcloud.com/encena, também no iTunes e em breve em outras plataformas digitais. Lembre-se também, né, de avaliar os episódios, dar sua notinha aí no iTunes, que ajuda bastante, né? Thumbs up. Vamos comentar, compartilha aí seu feedback, né, pra gente saber o que você tá gostando. Dá sugestões de filmes. Manda lá no Facebook também uma mensagem de voz contando o que você achou do filme que a gente comentou. Talvez venha parar no próximo programa. Até mais. Chique. Até o próximo episódio. Achei chique. Eu acho que você devia mandar uma mensagem de voz para aparecer no Encena. Você aí que está ouvindo. Então até o próximo episódio. Até mais. Até mais.